Trabalho mecânico, tá? Eu vou usar a letra W, mas também pode ser utilizada a letra tal em alguns livros. Bom, o trabalho, na hora do cálculo do trabalho, a unidade de trabalho é Joule, é a mesma unidade de energia. Então o trabalho não deixa de ser uma energia da força que faz um corpo se deslocar, certo? Bom, eu tenho aqui a situação de força constante, tá? E existe uma fórmula que é que todo mundo utiliza, mas eu quero que vocês aprendam uma coisa antes aqui. Vamos pegar um caso bem particular, quando a força está na mesma direção do deslocamento. Então a força sendo constante é aquele exercício que vai dizer um corpo é empurrado com uma força de 20 newtons, não toca mais no assunto. Então tu já sabe que a força não vai variar. Então nesse caso aqui, o trabalho vai ser o produto da força pelo deslocamento. Para isso, a força e o deslocamento tem que estar na mesma direção. Simplesmente o trabalho é força vezes deslocamento. Mas se a força não estiver na mesma direção do deslocamento, por exemplo, a força está inclinada, um ângulo θ com a horizontal, como é que eu faço? Eu vou permanecer com isso, força vezes deslocamento, mas tem que estar na mesma direção. Nós sabemos que essa força inclinada é um vetor, e um vetor eu posso decompor ele na direção x, que eu vou chamar aqui de fx, e outro na direção y, que eu vou chamar aqui de fy. O que está ocorrendo aqui? Ó? Eu posso tirar esta força inclinada, não é? E trocar pelas suas componentes, fx e fy, e cair no mesmo raciocínio. A força e o deslocamento tem que estar na mesma direção. A direção está na horizontal e a componente que está na direção é fx. Então, simplesmente eu vou usar o trabalho, é fx vezes o deslocamento. Continuei usando que trabalho é força vezes deslocamento. Nós sabemos que essa componente, que é o que me interessa nesse exercício, Fx, é a força vezes quem? O ângulo está tocando nela. E aonde toca, coça, é cosseno. Então esse Fx vai ser F cosseno de θ. Então observe que no lugar do Fx eu posso botar F cosseno de θ. Vou botar F cosseno de θ. Eu troquei o Fx por F cosseno de θ. F cosseno de θ. Vou permanecer aqui que o trabalho é igual F cosseno de θ, que é o Fx e o D. Apareceu aquela formulazinha tradicional que tu aprende na escola, que trabalha FD cosseno θ. Eu aconselho meus alunos a não esquentar a cabeça com isso aqui e sempre pensar na força na mesma direção. Se necessário, tu vai decompor e vai pegar aquela componente que está na mesma direção. Bom, mas se a força for variável, o que nós vamos fazer se a força for variável? Tem que me mostrar através de um gráfico, né? Então esse gráfico está me mostrando que a força por deslocamento, importante aqui, ó, o D é deslocamento, tá? Não é distância percorrida, tá? Então eu tenho aqui força e deslocamento, eu tenho que a minha força está variando, ó, ela sai de 0 e vai até 10, e a partir daqui ela segue constante. No trecho de 2 a 5 eu poderia utilizar a fórmula trabalho é força vezes deslocamento, só que essa fórmula só serve se a força for constante. Se ela for variável, eu vou fazer o quê? O trabalho vai ser, né, força vezes deslocamento, a força está no eixo Y e o deslocamento está no eixo X. Toda vez que dá multiplicação dos eixos, eu tenho a área sob o gráfico. Então o trabalho vai ser a área abaixo do gráfico. Nesse caso aqui, ó, vai ser esta área aqui. E a área é até tocar no eixo X, que nesse caso é o eixo do deslocamento. Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu botei alguns valores numéricos aqui para a gente poder fazer. O trabalho vai ser igual, e tu vai verificar que figura geométrica está abaixo do gráfico. Nesse nosso exemplo aqui, deu o que é? Deu um trapézio. Ah, mas eu não sei fazer área de trapézio, não tem problema nenhum. Tu pode dividir isso aqui num triângulo mais um retângulo. Tu pode fracionar a figura geométrica ali, porque muitas vezes não vai cair no trapézio, vai ser um trapézio mais um retângulo mais um triângulo, sem problema nenhum. Como deu um trapézio, a gente vai aplicar a área do trapézio, que nós sabemos lá da geometria plana, da matemática, que é base maior mais base menor, vezes a altura dividida por 2. Então aqui vai ser, vou colocar direto, a base maior desse trapézio é 5, a base menor desse trapézio, esse pedaço daqui de cima, de 2 até 5, é 3, vezes a altura do trapézio, que é 10, dividida por
2. O meu trabalho aqui vai ser 8 vezes 10, 80, dividido por 2, 40 joules. Vamos conferir para ver se está certinho. Base maior 5, mais 3, que é de 2 até 5, dá 8, vezes 10, que é a altura dá 80, dividida por 2, 40 joules. Nesse caso, o trabalho é positivo, tá? Porque a força é positiva e o deslocamento também é positivo. Já vamos aprender quando que um trabalho é positivo e negativo, tá? Está aqui embaixo, ó. Eu posso chamar de trabalho motor, quando o trabalho é positivo. Quando que isso vai acontecer? Quando força e deslocamento estiverem no mesmo sentido. Bom, aqui nós vimos na mesma direção, que é o produto da força pelo deslocamento. Agora, no mesmo sentido. Sentido é a seta do vetor. Então, se eu falo no mesmo sentido, as setas estão apontando para o mesmo lado. Então, o trabalho vai ser positivo quando a força e o deslocamento estão no mesmo sentido. Exemplo, um corpo caindo. Qual é a força que está atuando nesse corpo, desprezando a resistência do ar? Apenas o peso. O peso sempre é vertical e para baixo. O deslocamento desse corpo também é para baixo. O deslocamento desse corpo que vai ser a altura que ele vai cair. E eu vou dizer que o trabalho da força-peso, nós sabemos que trabalho é força vezes deslocamento. No caso, o peso é constante, né? A força é constante. Eu vou botar aqui, ó, peso vezes altura que ele cai. Porém, eu tenho que saber se esse trabalho é positivo ou negativo. Observa que o peso é para baixo, ou seja, a força é para baixo, e o deslocamento também é para baixo. Então, força e deslocamento estão no mesmo sentido. Então, o trabalho é positivo. Eu tenho o trabalho da força-peso positivo, no caso, um corpo caindo, porque o peso é para baixo, o deslocamento é para cima. Agora, observe uma outra situação. O corpo subindo, eu atiro um objeto para cima. O peso continua para baixo, só que ele está se deslocando para cima. Daí eu teria o peso para baixo, que é a força, e o deslocamento para cima. Daí o trabalho não é positivo. Passa a ser um trabalho negativo, quando força e deslocamento têm sentidos opostos. E é chamado trabalho resistente. Pessoal, o trabalho é chamado de resistente quando ele é negativo. E quando que ele vai ser negativo? Quando força e deslocamento têm sentidos opostos. Aqui é um bloco qualquer, um corpo qualquer, se deslocando para a direita. A velocidade é que dá o movimento do corpo. Então esse corpo está se deslocando para a direita. Olha lá o deslocamento dele, deslocamento para a direita. E eu quero saber o trabalho da força de atrito. Pessoal, o trabalho da força de atrito vai ser força vezes deslocamento. Se ele está se deslocando e existir um atrito, nós já vimos em aulas anteriores que a força de atrito ela é contrária ao movimento. Se ele está se deslocando para a direita, a minha força de atrito é para o lado esquerdo. Então, eu vou ter que o trabalho da força de atrito vai ser força vezes deslocamento. Nesse caso aqui, vai ser a força de atrito vezes o deslocamento. Porém, o deslocamento é para a direita, e a minha força de atrito é para a esquerda. Quando força e deslocamento estão em sentidos opostos, ó, força e deslocamento em sentidos opostos, o que acontece? O meu trabalho é negativo. Então, para ficar bem claro, quando força e deslocamento é no mesmo sentido, o trabalho é positivo. Quando força e deslocamento são em sentidos opostos, o meu trabalho é negativo. Vamos ver a aplicação disso aqui? Eu tenho aqui o trabalho da força-peso. Me deram aqui um bloco que vai subir uma rampa de massa 7 kg. Primeira coisa é calcular o peso, né? Nós sabemos que o peso é massa vezes gravidade, a massa é de 7, a gravidade na Terra arredondada é de 10, eu tenho um peso de 70 newtons. Pessoal, o peso, né, de 70 newtons, ele aponta para baixo, é de vertical e para baixo. Esse corpo aqui vai subir até lá em cima na rampa, certo? Eu tenho essas dimensões 4 e na rampa 5. Bom, isso aqui eu coloquei em valores fáceis, né, para a gente poder fazer de cabeça. Isso aqui é um triângulo pitagórico, que é o 3, 4, 5. Caso esteja em dúvida, tu faz o Pitágoras normal aqui, que tu vai achar esta altura que ele vai subir. Observe que ele vai subir daqui, ó, da base até lá em cima. Mas eu vou pegar esta distância aqui, que eu vou chamar de H, por quê? Porque para mim calcular o trabalho, a força e o deslocamento tem que estar na mesma direção.
Se a direção é vertical, porque eu quero o trabalho da força-peso e o peso é vertical, eu tenho que pegar a altura que ele sobe na vertical. Como é o triângulo 3, 4, 5, tá? Como eu falei, pode fazer um Pitágoras e achar esse cateto aqui. Tá? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Já vou botar direto aqui, 3. O trabalho da força-peso vai ser quanto? O peso vezes o deslocamento dele, que nesse caso é a altura. Porém, o peso é para baixo e o meu deslocamento é para cima. Quando força e deslocamento têm sentidos contrários, aqui embaixo, ó, quando força e deslocamento têm sentidos contrários, o meu trabalho vai ser negativo. Então, eu vou botar o sinalzinho de menos. E o trabalho da força-peso vai ser menos o peso de 70 vezes a altura de 3. Isso vai dar menos 210 joules, já que joules é a unidade de trabalho. Tá? O trabalho independe da trajetória. Isso tem que levar sempre em conta. Observe que eu vou pegar um corpo do ponto A e vou levar até o ponto B. Aqui eu tenho uma trajetória 1, que é uma trajetória curta, né, com uma distância percorrida pequena, e eu vou levar o corpo do ponto A até o ponto B por uma distância percorrida maior. A distância percorrida são diferentes, mas o trabalho depende do deslocamento. Então o deslocamento vai ser o mesmo do ponto A até o ponto B, porque o deslocamento é a menor distância do início ao fim. Isso aqui é o meu deslocamento. Então por isso que se diz que o trabalho independe da trajetória. O trabalho para levar um corpo de A até B, tanto pela trajetória 1 como pela trajetória 2, é exatamente o mesmo.